inverno brasileiro chegou ao fim mais quente e mais seco do que o normal. E isso numa época em que os reservatórios já estavam consideravelmente baixos, o que promete uma seca ainda mais grave em todo o país. Por isso, o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, está preocupado especialmente com as obras da transposição do Rio São Francisco e com o problema da água no mundo inteiro, né, deputado? A gente vem falando de crises. Crise econômica, crise política, crise nesse parlamento, mas a crise mesmo que vem me incomodando bastante é a crise hídrica. A crise hídrica é o que eu chamo a crise das crises, porque a crise hídrica, ela gera todas as outras crises. Sem água não há vida. Não há eletricidade? Não há eletricidade, não há produção, não há emprego. Então a água é a origem de tudo. E quando você dá uma olhada no mundo, você percebe que se tivemos muitas guerras por conta do petróleo, as guerras dos próximos anos será exatamente por conta de água. Eu estava olhando o material da Embrapa, e é só um olhar rápido, do nascimento de Cristo até o ano de 1800, nós tivemos na Terra 1 milhão de pessoas. Precisamos só de 160 anos para dobrar essa população. Ou seja, era 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão, me permita, 1 bilhão de pessoas. Quer dizer, 1.800 anos para chegar a 1 bilhão de pessoas. E rapidinho foi. 160 anos depois, passamos para 2. Logo depois, só precisamos de 30 anos para passar para 3. 14 anos depois, passamos para 4. E daí para frente, 13 anos para 5, aí 13 anos para 6, 13 anos para 7. 2024 nós teremos 8 bilhões de pessoas. Hoje somos 7 bilhões. E os recursos naturais são os mesmos, mas com uma gravidade. Se a quantidade de água aparentemente é a mesma quantidade, os abusos são maiores, porque os mananciais estão mais agredidos. E aí nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Nós precisamos levar isso muito a sério. Nós tivemos agora o problema de São Paulo. São Paulo não é uma cidade qualquer, é uma cidade que tem condições de se planejar. E tivemos uma redução de emprego, a gente ouvindo o que falou, inclusive, os empresários, nós temos várias entrevistas na revista Exame, com uma redução de 60 mil empregos em São Paulo por conta da não produção, quando eles diziam o seguinte: quando você tem uma crise de energia, você tem um gerador e resolve o problema da energia. Mas quando você tem uma crise de água, você não tem plano B. Então, esse debate que eu acho que nós não estamos fazendo com a seriedade que tem que ser feito. Alguns países, né, e aí, Califórnia, Singapura, Japão, eles estão já debatendo outras alternativas do reuso da água, fazendo algumas outras formas que talvez não solucione, mas retarde o caos. No Brasil, a gente parece que não está levando esse debate muito a sério. Então, nós precisamos fazer uma grande discussão sobre segurança hídrica. E dentro dessa discussão, precisamos levar a sério a questão da integração das bacias. Nós temos regiões no nosso país que têm até uma boa quantidade de água. Você pode discutir a questão da Amazonas, a região da Amazônia toda, né? Não só Amazonas, mas toda aquela região. Se você pegar a região de Tocantins, você tem uma boa quantidade de água. Mas está naquela região. Nós temos que trazer essa água para outras regiões. Pode ser um custo elevado, mas o custo mais elevado é ficar sem. É ficar pior, sem. Né? Porque você ficando sem água, fica sem vida, sai muito caro. É verdade. Então, esse investimento tem que ser feito. E aí nós temos que bater palma para o presidente Lula e para a presidente Dilma com a integração da bacia do São Francisco. Esse debate, ele iniciou, pelo menos alguns dados históricos, pode ter sido antes, mas os dados históricos foi de 1847, ainda por Pedro II. Pedro II para fazer a transposição. Pedro II, em 1847, vendo o problema da seca no Nordeste, disse que venderia a última joia da coroa, mas ia levar água àquele povo através da transposição do Rio São Francisco. Acabou o seu reinado, passaram 150 anos
e precisou ter um nordestino sensível como Lula que levou essa promessa a sério. A Dilma terminou de inaugurar já uma parte significativa, nós estamos com mais de 70% dessas obras inauguradas, um oásis. Mais de 70%? 70% das obras inauguradas. Estão andando? Estão andando bem, corretamente? com todas as dificuldades que tem, mas está andando bem. Pior é não ter. Só ali nós estamos beneficiando 390 cidades, 12 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? Alguém que vai ter a sua águazinha para o seu animal, para a sua irrigação, para poder cuidar da sua saúde, porque é água tratada que não vai mais contaminar o seu organismo. Isso é de um valor inestimável, impensável. Eu acho que só sabe a importância disso quem vive isso. Quem passa por uma seca. Quem passa por uma seca danada é que pensa isso. Então, precisamos louvar o que tem que ser louvado. Precisamos louvar essa iniciativa do presidente Lula de fazer essa primeira integração. E não tem sido muito falado, né? Parece que não tem tido muito Porque as destaque. coisas boas, e lamentavelmente, as pessoas não querem aplaudir. Nós temos uma mídia muito maldosa nesse país. Uma mídia concentrada em 5 famílias, que não quer discutir as boas coisas do nosso país. Mas você levar água para 12 milhões de nordestinos não é pouca coisa. Agora, nós não queremos só isso. Nós queremos dizer que se podemos levar 12 milhões, podemos levar a mais. E é aí que eu quero reafirmar a minha luta para levarmos essa água também para a fronteira seca do Piauí. O Piauí nós temos Também uma região... da Bacia do São da Francisco? Bacia do São Francisco. Não tem sentido nenhum você hoje ter o Rio São Francisco levando a sua água para despejar onde já tem tanta água que é o mar. Nós não queremos tirar água de ninguém. Nós só queremos pegar a água que está sendo jogada no mar e que, ao invés de ir para o mar, nós queremos reservar essa água para salvar vidas humanas. É só isso que a gente quer. Não queremos muito. Queremos reservar para ela não ser despejada no mar. Ponto. Além disso, nós queremos uma boa política de proteger os mananciais, as nascentes. Isso é importante trabalhar com seriedade, é preciso ter um bom planejamento, porque se isso não tiver, não é só o Rio São Francisco, são todos os nossos rios. Como a gente está vendo na região sudeste, né, deputado? É um caso concreto. Agora, como é que a Câmara poderia trabalhar nessa questão? Porque muitos falam, sempre pensa assim, isso é uma questão de obra, a obra é do Poder Executivo. Como que os deputados aqui estão analisando essa questão? Isso é uma luta solitária do senhor? Tem mais gente mexendo nisso também, acompanhando esse assunto? Eu estou aqui no meu 2º mandato. Eu posso lhe dizer que eu tenho muita frustração aqui nesta casa. Quando eu cheguei ao 1º mandato, eu cheguei com animação danada. E quando eu chego lá no meio do meu povo, eu sou um homem de origem popular, eu sou da roça, ligado aos movimentos sociais, as pessoas me dizem assim, ora, mas você está lá, por que é que você não faz? É como se o deputado fizesse a obra lá, mandasse fazer a obra. Pois é, né? isso me dá uma dor danada. O grande problema é que eu sou um no meio de 513. E, lamentavelmente, a grande maioria dos parlamentares desta casa não pautam coisas assim, leis desta envergadura. Porque a maioria dos parlamentares desta casa discutem outros interesses que quase sempre não são interesses que chegam lá em 12 milhões de pessoas sem água, como neste momento chega o manancial do Rio São Francisco, como está chegando agora a 390 cidades de Pernambuco, do Ceará e de tantas cidades ali, que eu quero que futuramente chegue ao Piauí. Agora, precisamos ter leis, sim. Esta casa pode ter leis, como outros países estão discutindo, dentre outras alternativas, leis que permitam, que dê celeridade. Você quer ver uma coisa? Nós aprovamos aqui um projeto para dar celeridade à questão dos aeroportos. Você deve lembrar como era o aeroporto de Brasília há alguns dias. Está uma maravilha. Se nós não tivéssemos alterado a lei para o regime de RDC, que é o regime diferencial de contratação, tivéssemos ainda fazendo o contrato daquele sistema. Está aqui o Mané Garrincha, eu estive lá agora na Marcha das Margaridas, aliás, não tinha entrado ainda. O estádio, né? O estádio Mané Garrincha.
nunca teria chegado àquela situação se tivesse sido feito pela 8666. Nós fizemos o RDC contra a vontade da oposição, né, nos xingando, mas foi uma vontade política da presidente Dilma, mandou para esta casa, e está o Mané Garrincha pronto, e está o aeroporto de Brasília, e está Guarulhos, e está centenas de aeroportos feitos. Leis como essa, se nós fizermos isso para cuidar dos rios, as coisas funcionam. Tem que ter vontade política. Eu sou um pedacinho dentro desta casa. Tem que aumentar pessoas que levem a sério o meio ambiente, que levem a sério os mananciais, que possa cuidar bem da nossa, digamos, da nossa necessidade hídrica, dessa crise que infelizmente está tomando de conta do mundo e que é um problema muito sério. Deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, espero que o senhor encontre outros pedacinhos aí para se juntar, para construir isso. Boa sorte para o senhor, bom trabalho aqui na Câmara dos Deputados e muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Palavra Aberta, pela TV, pelo rádio. E se você quiser ver qualquer edição anterior do nosso programa, você pode entrar na nossa página câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Fabrício Rocha, um grande abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.